Livro de Jó, Bíblia Sagrada, Velho Testamento, quarta parte, o desafio de Deus. Tópico 1, Deus é o Senhor da vida. Javé fala por dentro do sofrimento humano. O Senhor dos animais, capítulo 39 do livro de Jó. Capítulo 40 do livro de Jó. Capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40. Primeira resposta de Jó a Deus. Silêncio diante do mistério. Tópico 2. Deus triunfa sobre o mal. Deus domina a força bruta. Deus domina o mal que ameaça o homem. Capítulo 41. Capítulo 42. Última resposta de Jó a Deus. A experiência do Deus vivo. Parte 5, quinta parte do livro de Jó. A intercessão do pobre. O retorno da felicidade. Livro de Jó, Bíblia Sagrada, Velho Testamento, capítulo 38, versículos 1 a 3. Jó havia pedido insistentemente uma audiência com Deus para lhe fazer muitas perguntas e rebater suas acusações. Por fim, a resposta veio. A tempestade, sinal grandioso da natureza, é um elemento das manifestações divinas. Aqui, ela pode ser entendida como símbolo da situação desesperadora de Jó. É de dentro do sofrimento que Deus lhe vai falar. Mas, curiosamente, nada lhe responde. Pelo contrário, traz outras perguntas. O encontro com Deus é sempre um desafio para o homem. Trata-se de Javé, o Deus do êxodo e da aliança, aquele que liberta e quer ser aliado do homem. Esse é o desafio fundamental e a melhor defesa consiste em aceitar esse convite e aliança. Jó, capítulo 38, versículos 4 a 38. De modo provocante, Deus pergunta a Jó onde estava quando o mundo foi criado.
A seguir, faz uma série de desafios que mostram, ao mesmo tempo, a grandeza e a ciência de Deus e a pequenez e ignorância do homem. Por trás dessas questões há uma pergunta latente. Se o homem não é capaz de compreender as leis da criação, como pode atrever-se a questionar o Criador? É uma pergunta. Os versículos 26 e 27 chamam a atenção para o amor de Deus. Ele cuida da natureza, mesmo em lugares desabitados, onde não há qualquer testemunha. O versículo 36 mostra que certos animais instintivamente conhecem certos segredos da natureza que o homem desconhece, apesar de toda a ciência. Livro de Jó, capítulo 38, 39, 42. Os animais selvagens, com seu instinto misterioso e irrefreável liberdade, fazem o homem maravilhar-se diante da força selvagem da vida. Se não foi o homem quem criou os animais e lhes ensinou essa perfeição instintiva? É uma pergunta. Jó, capítulo 40, versículos 3 a 5. Jó havia lutado de todos os modos para provar sua honra e justiça, não temendo acusar e desafiar até o próprio Deus. Contudo, com essa apresentação da ciência, grandeza e cuidado de Deus por toda a criação, ele se vê forçado a reconhecer a própria pequenez e lugar diante do mistério insondável de Deus. Todos os seus argumentos caem por terra e ele nada mais consegue acrescentar. Jó, capítulo 40, versículos 6 a 14. No diálogo, os amigos procuravam a todo custo afirmar que Jó estava sofrendo porque havia cometido alguma falta moral ou violação da ética. Por sua vez, Jó se defendia sempre afirmando sua própria justiça. E aqui se chega ao impasse criado pelo dogma da retribuição. Ou Deus está certo e Jó errado,
ou Jó de fato é justo e Deus injusto. O versículo 8 mostra que dentro dessa teologia o homem chega a cometer não um pecado moral, mas o pecado teológico, que consiste em se igualar a Deus para lhe pedir contas e julgá-lo. Exatamente o que acontece em Gênesis 3. Os versículos 9 a 14 mostram, ironicamente, a consequência. Já que o homem critica a Deus para se deificar a si próprio, vá então até o fim. Realize a justiça que acredita que Deus não realiza. Diante desse homem ridiculamente deificado, Deus ironiza. Faça isso e até eu lhe prestarei homenagem. Assim o autor lembra uma verdade que, embora seja o cerne de toda a Bíblia, muitas vezes pode ficar esquecida. Deus é Deus e o homem não é Deus. Livro de Jó, capítulo 40, versículos 15 a 24. Behemote era o nome que os antigos davam ao hipopótamo, animal considerado como símbolo da força bruta e que o homem é incapaz de domesticar. No entanto, esse animal foi criado como o homem e é até apresentado como obra-prima da criação. Deus domina soberanamente as forças que o homem não consegue controlar. Livro do Jó, capítulo 40, 25, 41, 26. Leviatã, muitas vezes representado pelo crocodilo, é propriamente um dragão mítico que simboliza o poder do mal que ameaça a criação. Deus o teria derrotado confinando-o na água. O desafio que Deus propõe a Jó é gigantesco. Você seria capaz de dominar o mal como eu dominei? É uma pergunta. Por trás disso, há um convite para o homem reconhecer as próprias limitações e, a partir delas, confiar no Deus que é capaz de controlar tudo. Livro do Jó, capítulo 42, versículos 1 a 6, é o ponto culminante e a chave de todo o livro. Em 41 a 5, Jó tinha decidido silenciar diante da grandeza e ciência de Deus. Agora faz a confissão de fé que nasce de sua própria experiência, ultrapassando toda uma teologia que o impedia de chegar ao Deus verdadeiro. Eu te conhecia só de ouvir,
ele pode finalmente descobrir que esse Deus vivo está presente e em comunhão com ele dentro da situação que ele está vivendo. Agora os meus olhos te veem. Dessa forma, o autor deixa bem claro que toda teologia ou concepção de Deus é sempre relativa e limitada, podendo até mesmo impedir a experiência do Deus vivo. Jó estava com muitas perguntas e Deus não respondeu a nenhuma delas. Ao contrário, trouxe-lhe outras. Mas este final mostra que Deus sabe ler o mais íntimo desejo do homem e responder a esse desejo, tornando-se solidário e entrando em comunhão com ele. Nessa comunhão, já não é preciso preocupar-se nem mesmo com a própria reputação. Agora, a honra do homem depende de Deus, conforme Salmos 62, 8. Doravante, o homem pode lutar junto com o Deus Criador para construir a justiça e a harmonia que Deus projeta, dominando a força bruta e triunfando sobre o mal. O versículo 6 fala de um ritual de penitência a ser cumprido não por uma falta moral, mas pelo orgulho que leva o homem em desespero a se julgar igual a Deus e a pedir contas a Ele. Reconhecendo e aceitando a condição humana, a pessoa se liberta, porque é nessa condição que pode encontrar Deus. Livro de Jó, capítulo 42, versículos 7 a 17. Este apêndice apresenta o final primitivo da lenda, que começa em 2 e 13. O autor dos capítulos 3, 1 a 4, 6, a 42, 6. O autor dos capítulos 3, 1 a 42, 6, pretendia substituí-lo a fim de romper completamente com o dogma da retribuição. Mas o pensamento religioso posterior certamente se escandalizou com a obra e voltou a acrescentar o final da lenda primitiva, que certamente recebeu retoques em 2, 11 a 13. Livro do Jó, capítulo 42, versículos 7 a 9. Os três amigos são criticados porque, na lenda original, teriam dito algo parecido com o que a mulher de Jó lhe havia sugerido. 2:9. No conjunto do livro, porém, a crítica de Javé se dirige a todos aqueles que, para defender a sua concepção de Deus, não têm escrúpulos de massacrar o ser humano. O fato de que os três amigos dependem da intercessão de Jó é muito importante. Só o pobre em comunhão com Deus pode ser agente de reconciliação para os demais.
Livro de Jó, capítulo 42, versículos 10 a 17. A lenda terminava com o retorno da felicidade antiga, prêmio pela fidelidade do justo. Jó recebe em dobro tudo o que havia perdido, com reparação por perdas e danos prevista na lei Êxodo 22, 6 a 8. Não se fala em recuperação da saúde, mas o versículo 16 a supõe. E, fato curioso, quando tudo fica resolvido, os parentes e amigos voltam. E isso deixa uma questão em aberto. Além de Deus, quem está disposto a se solidarizar com os marginalizados? É uma pergunta. Aqui, meus irmãos, meus amigos, nós concluímos as explicações do livro de Jó em seus 42 versículos, capítulos e versículos. Esse trabalho nós estamos vindo lá do início da Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, lá no livro do Gênesis, atribuído a Moisés, e que Deus nos ilumine, nos dê forças para que possamos chegar no Novo Testamento, lá no último livro da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, o livro profético do Apocalipse de João. Com a força de vocês, se inscrevendo no nosso canal, contamos com 1.190 inscritos, e nós estamos nos aproximando das 700 mil visualizações. Agradecemos a todos. Louvado, glorificado, adorado seja o Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, único, infinito, o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. E no nosso próximo vídeo, nós iniciaremos as explicações do livro dos Salmos, a oração do povo de Deus. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, amém, amém. E lembrando que nós, nesse nosso vídeo de hoje, nós levamos ao ar as explicações a partir do capítulo 38 até o último capítulo, 42. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. A paz do Senhor, amém.